strangest thing. It's shorter than you think. Ei, chega, você já bebeu demais. Você precisa dormir um pouco e descansar. Me deixa aqui. Me deixa aqui. Coloca mais um copo pra mim. Não, chega. Você já bebeu muito, tá? Eu vou te levar pro seu quarto pra você poder dormir um pouco. Faz o que eu tô mandando. Coloca mais um copo pra mim. Nesse estado você não manda nem em você mesmo, quem dirá em mim. Vamos pro quarto. Você vai deitar e vai dormir um pouco. Eu não quero, JB. Ai, me dá essa garrafa aqui, deixa que eu coloco. Eu não vou deixar você se acabar de beber. Tá? Sempre começa assim. Aí quando vai ver, você tá se afundando no álcool. Beber não vai resolver os seus problemas. Vamos pro quarto. Por quê? Por quê? Por que o quê? Não fica assim, tá? Eu sei que dói, mas em algum momento isso vai passar. Você precisa ser forte. Por ela, pelo de mim, pela Vega, por todos que dependem de você e que te amam. Me amo. Não precisa dizer isso só pra eu me sentir melhor. Não age assim. Você sabe que nós somos como uma família e que nós já vivemos muitas coisas juntos na Vega. E eu e os garotos amamos você sim. Você é muito importante pra gente. Não pense que a gente gosta de ver você sofrendo desse jeito. Me amo. Somos uma família. Mas quando o Jimmy fugiu, vocês acobertaram ele. Como que eu sou uma família pra vocês? A gente não acobertou, tá? Não acobertou, mas não tentaram impedir. Como eu mandei. Vocês acham que eu não sei? Vocês só fingiram que seguiram as minhas ordens, mas deixaram ele ir. Você não pode nos culpar pelas decisões do Jimmy. Eu sei que a gente trabalha pra você e que a gente deveria ter seguido à risca suas ordens. Mas do que ia adiantar, afinal? Você acha que o Jimmy ia te amar mais se você segurasse ele aqui à força? No final das contas ia acabar dando no mesmo. Dando no mesmo? A minha filha ia estar aqui. Ela ia estar viva. Porque eu ia estar por perto para proteger ela. O que garante? Se o Jimmy não fugisse naquele dia, ele poderia fugir outro dia. Se ele foi é porque ele estava determinado. Ele sabia o que ele queria para a vida dele. Então o que ia adiantar você segurar ele à força aqui por mais um mês, 2 meses, 3 meses ou sei lá? Ele poderia até ficar, mas ficaria contra a própria vontade, em meio a conflitos e brigas. Você acha mesmo que seria mais feliz? Acha mesmo que mudaria alguma coisa quanto a tudo que você passou nos últimos anos? Quanto a todo o sofrimento de ver ele partir? Ia mudar alguma coisa ele ficar do seu lado mais infeliz? E você também infeliz? Entende que mesmo que ele estivesse perto, que talvez vocês ainda estivessem infelizes? Mas a minha filha, ela estaria bem. E eu teria ouvido as primeiras palavras, visto os primeiros passos, visto o rosto dela. Ela estaria aqui. Não tinha como a gente saber que isso aconteceria. Não fica com raiva da gente. Eu sei que nós quebramos uma das principais regras da máfia, que é ser fiel a você, independente de tudo. Mas a gente fez o que a gente achou que seria mais justo. Deixar ele fazer o que ele quisesse. Se ele queria ir, por que segurar ele? E também, você não deveria ter misturado o seu relacionamento com a máfia. Você sabe que a gente não tinha obrigação nenhuma de segurar o de mim aqui.
Nós, como membros da Vega, temos obrigações com coisas que diz respeito a ela. Uma coisa é você pedir pra gente matar um inimigo, fazer uma cobrança, transportar uma mercadoria. Outra coisa é você pedir pra gente impedir que seu marido saia do país porque ele quer fugir. Se ele tivesse sendo sequestrado ou alguma coisa, aí tudo bem, a gente estaria fazendo o nosso papel de membros da Vega. Estão sequestrando o marido do líder. Mas tentar impedir ele de fazer algo que ele quer. Era mesmo o nosso papel fazer isso? O papel de vocês é obedecer às minhas ordens e fazer o que eu quero. E o seu papel é não misturar a sua vida pessoal com a máfia. A menos que isso envolva a segurança de alguém importante pra você, como foi a situação com sua filha. E não faz essa cara, tá? Que você fudeu com o psicológico de todo mundo por causa disso. Você era bem imaturo, na verdade. Eu imaturo? Vocês não se colocam no lugar de vocês e eu que sou imaturo. Não vamos entrar nesse assunto, tá? E olha aqui, se fosse outra máfia, vocês iam tomar um tiro no meio da cabeça, tá? O meu mal é ficar considerando a amizade. Se fosse outra máfia, o Jimmy nem nessa casa tava. Na realidade, ele não teria nem batido na sua porta. Porque com outros mafiosos, o negócio é bem mais embaixo. Mas no fundo, ele sabe que ele tem certo controle de você. Certo controle de mim? Não seja ridículo, tá? Eu só aceitei ele aqui por causa da minha filha. Só por causa dela. Eu sei disso. Mas já que você quis se comparar com outro mafioso, eu estou dizendo que se fosse outro mafioso, independente do que estivesse acontecendo, ele não aceitaria o de mim nessa casa. Porque é assim que funciona. Ainda bem que você é um homem de coração bom. Eu gosto disso em você. Eu sou o diferencial. Você não é frio, como seu pai, por exemplo. O que você acha que seu pai teria feito no lugar? E olha que ele também era apaixonado pelos filhos. Um pouco rígido com você, mas... ele era apaixonado por você e pelo Rusuki. Eu não quero falar do meu pai. E o Jimmy não tem controle sobre mim, tá? Cala a boca. E me serve mais um copo de uísque. Nada de bebida, eu já falei, tá? Você gosta dele ainda, vai. Não precisava ele ficar aqui só pela sua filha. Você poderia muito bem procurar ela sem ele aqui. Não, não gosto. Sei bem. Eu vou pro meu quarto que você já tá me irritando. E amanhã eu preciso de você aqui cedo. Tá bom, senhor, é quem manda. Vê se descansa, tá? Você deveria se mudar pra cá de uma vez. Eu não. E o medo de dar de cara com o espírito do seu pai. Credo, esse lugar me lembra ele. Ai, como você é engraçadinho. Mas se você sente tanta saudade assim da minha companhia, pode dormir na minha casa quando você quiser. Você sabe onde eu moro. Aquele seu apartamento é um lixo. Eu não. Prefiro ficar com o espírito do meu pai mesmo. É sempre bom ficar em família, né? Vai se fuder. Meu apartamento não é um lixo. Eu limpei mês passado. Ô nojo. Ai, que babaquinha. Meu apartamento é limpo. Eu vou pra casa. Ai, que susto! Você quer me matar, Mingue? Ai, tá fazendo o que aqui? Nada, eu só vim ver se o chefe tava aqui. Ai, o Junko foi dormir. Quase que você me mata. Ai, meu peito. Como é que ele tá? Eu queria ter vindo falar com ele, mas o Nandion pediu pra eu fazer alguns serviços da Vega e não deu tempo e eu também não sabia o que falar. Ah, ele tá abalado, né? O que eu esperado. Mas ele vai ficar bem. Dizem que o tempo cura tudo, né? Eu espero que sim. Enfim, boa noite. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. O que você quer, diabo? Ai, credo, Young. Nossa, é assim que fala comigo? Fala logo que eu tenho mais o que fazer da minha vida. Fica olhando a câmera aí, tá bom? Que eu vou dar uma volta de 360 no meu apartamento. Eu quero que você diga o que você acha dele. Pra quê? Cala a boca e só dá sua opinião, tá? Vou dar uma andada nos cômodos. Fica prestando atenção. Então, qual é a sua opinião? O que você acha dele? Eu acho uma imundície. Uma imundice? Por quê?
Só no balcão da cozinha tem 8 copos. Aí na mesinha de centro da sala tem mais 3. Aí na mesinha de cabeceira do seu quarto tem mais 2 copos. O que significa que esses copos foram usados ao decorrer de semanas e você não lavou nenhum deles. E ainda tem cuecas suas espalhadas pela casa. Provavelmente que você não lavou. E ainda tem... Não, tá bom. Eu já entendi. Eu já recebi o feedback que eu precisava, tá? Tchau. Esse é o apartamento de um trabalhador, tá? De um homem que não tem tempo pra nada. Nem tá tão sujo assim. Ai, pelo amor de Deus. E o de mim? Como é que ele tá? Tá melhor agora que ele reagiu um pouco. Isso é questão de tempo. Só o tempo que vai curar o coração deles mesmo. Por isso que eu definitivamente não vou colocar filho nesse mundo. Credo. Essa situação que a gente vive é complicado. Eu também penso igual. Filho acaba se tornando uma fraqueza pra gente. Exato. Chega mais perto. Eu tô com saudade de você. No que você tá pensando? Eu não consigo parar de pensar no Jimmy. E no Jungwoo. E em tudo que tá acontecendo. Eu tô igual. Hoje eu enfiei a cara no trabalho pra não ficar pensando muito. Afinal, como que vocês localizaram a mala, hein? Ninguém tinha deixado avisado pra alguns amigos da marinha. Pra que eles ficassem de olho em qualquer coisa suspeita no mar. E nisso eles acabaram encontrando. Ela foi arrastada pra borda do mar. Tava entre pedras. E eles conseguiram localizar. Aí assim que eles ligaram pra mim, a gente já correu lá pra ver se era mesmo. Aí quando chegou lá, era igual a mala do vídeo, do casal. E tinha todas aquelas coisas lá que você sabe. Se ela tava na borda, o animal que atacou não tava muito no meio do oceano. Ele tá pelas redondezas. Sei lá, talvez se a gente encontrasse o animal, a gente conseguisse abrir ele e identificar se era Hana mesmo. Jin, você acha mesmo que a gente vai conseguir achar um animal dentro do oceano? Não, Jun, geralmente eles não ficam na borda do mar, eles ficam mais pro meio. Então esse animal deve estar por lá. Se a Hana tava dentro da mala, provavelmente ela já estava morta. Eu pensei na possibilidade de estrangulamento ou alguma forma de sufocamento, sei lá. Mas, parando pra pensar, ela já estava sangrando então, quando colocaram ela na mala. Porque com a mala fechada, se ela não estivesse sangrando, não ia chamar a atenção de nenhum animal. Tá, mas o que que muda a ordem dos fatores? A situação não vai continuar mesmo? Não, Nanjon, na perícia muda tudo. Na perícia é extremamente importante saber a causa da morte, mesmo que não haja corpo, para que tenhamos a veracidade dessa. Porque afinal, sem corpo, o que que garante que ela tá morta mesmo? Os indícios. Na perícia nunca paramos apenas nos indícios. Vamos atrás da verdade até o final. Tem casos que são investigados por anos. Mesmo com os tais indícios, porque eles não são suficientes para provar nada. Eu fui médico perito por anos e eu já vivenciei muitos casos onde os assassinos tentam enrolar a polícia para que não chegamos no corpo, para que não chegamos na vítima. E aí eles soltam esses indícios, que são tudo arquitetados, só para atrasar as investigações. Ou para que as investigações acabem sendo arquivadas. E o caso da Hana não precisa ser mais um caso arquivado. Tá, mas o que que tem a ver o animal? Porque se a gente encontrasse o animal que digeriu a mala, a gente poderia abrir ele para identificar se tem alguma coisa da Hana dentro dele, entendeu? Até 3 dias é possível encontrar fragmentos de tecido ou DNA dentro do animal. Principalmente se for um tubarão, que é o que demonstra a marca de mordida na mala.
E aí a gente poderia tirar a dúvida se a Hana realmente foi devorada por um animal. Aí pensa, se a gente encontra esse animal, abre ele, encontra pedaços da mala, pedaços do vestido, mas não encontra nenhum resquício de tecido ou osso da menina, significa que ela nunca esteve nessa mala. Aí nós poderemos descartar que ela estava dentro dessa mala e até mesmo sua possível morte. E poderemos considerar isso uma falsa pista. Mas se a gente encontrasse o animal, possivelmente ele já vai ter entrado no processo de digestão. E após digerir, não ia ter mais nada. Tubarões demoram cerca de 3 dias para completar sua digestão. E considerando que a mala só foi encontrada agora, significa que não fazem 72 horas que esse animal se alimentou dessa mala. Porque o que trouxe ela para a borda do mar foi o fato dela estar leve. Foi o fato de ter restado só um pedaço dela. A força das ondas conseguiu empurrá-la para a borda. Mas se esse animal já tiver voltado para o fundo do mar? Esses animais não costumam ficar na superfície. Vai ser muito difícil achá-lo. Como eu disse, ele está em processo de digestão. Ele não teria energia o suficiente para voltar para o fundo do mar. Então, se ele se alimentou de uma criança inteira, ele vai ficar na superfície até que o processo de digestão dele termine. Isso é quase impossível. Pelo que vemos no vídeo, o casal jogou essa mala em um lugar bem distante do mar. Distante, mas nem tanto. Cruzeiros não saem das redondezas. Eles não chegam aí muito pro meio do oceano. Sei lá, eu acho que você tá caçando pra sua cabeça. Não tô, Nanjun. Como eu falei pra você, quando a mala foi jogada no mar, possivelmente já tinha sangue nela. Seja com a Hana lá dentro ou não. Se ela tava morta lá dentro, ela tava sangrando. Porque foi o cheiro do sangue que atraiu o animal. Só o corpo lá dentro, na mala fechada, não ia chamar a atenção do animal. Você acha que um animal ia ver uma coisa estranha e não ia mexer? E além do mais que nós humanos temos um cheiro específico que chama a atenção deles. Eles têm um olfato muito bom. Talvez o sangue seja do momento que o animal devorou ela, sei lá. Mais um ponto. Se ela tivesse sido jogada no mar sem sangramento, mesmo que o animal sentisse o cheiro dela e se alimentasse dela, não teria sangramento. Não teria sangue na mala. Porque quando ele se alimentasse dela, ela já estaria morta há algum tempo. Considerando que ela é uma criança de 5 anos e deveria pesar entre 15 e 20 quilos, a mala não teve peso suficiente para descer o mar. Ela ficou mais pela superfície. Até que esse animal chegasse para se alimentar ou para identificar a mala ali, ele demoraria entre 12 e 24 horas. Tempo suficiente para ela entrar em processo de decomposição. Logo após a morte, já para a circulação sanguínea e o sangue acaba ocasionalmente coagulando. Não era para ter sangramento. O máximo que teria nessa mala, se fosse o caso, seria um líquido de decomposição, que é um líquido preto muito específico. Mas sangue não teria. Mas e se tivesse entrado água na mala? Ela ficaria mais pesada, não? Malas de couro não são impermeáveis, mas elas demoram muito mais para permitir a passagem de água ou qualquer tipo de líquido. Então ela ficaria no mínimo 5 dias na superfície até que a água conseguisse de fato enchê-la para afundar ela ao ponto de chegar nas profundezas do mar. Que loucura. E se eles tiverem jogado ela viva? Ainda assim, quando o animal chegasse, ela já estaria morta. Uma vez que a mala era de couro, a ventilação era muito baixa. Então teria uma quantidade limitada de oxigênio lá dentro. Ela morreria por asfixia em coisa de 5 a 15 minutos. Então a gente poderia entrar em contato com esses amigos da Marinha do Mingue para que eles tentem identificar algum animal ali pela superfície, ali pelas redondezas, para ver se a gente encontra o animal que devorou a mala, para descartar ou confirmar que a Hana foi digerida por ele. Também, cientes de que ela possivelmente foi colocada na mala com algum tipo de sangramento, nós deveríamos dar uma olhada no cruzeiro do Jackson.
Sangue sempre deixa rastros. E se tinha sangramento, algum objeto causou esse sangramento. Cadê o objeto? Porque no vídeo o casal saiu aparentemente sem nada nas mãos. Isso tudo é muito estranho. Por que todos os passageiros que saíram com as malas iguais a desse casal apareceram mortos depois? Tudo pra cobertar quem tá por trás disso tudo? O quão poderoso esse cara, ou sei lá, essa mulher, essas pessoas, eu não sei. O quão poderoso ele é pra mobilizar tanta gente em prol de um crime. Por que a gente nunca consegue chegar perto dele? Por que ele sempre tá à frente? Quem é ele? Eu sei que o Junko tá passando por uma barra, mas a gente não pode parar. Até encontrar esse filho da puta. Porque ele pode muito bem ter forjado a morte da menina pra ter um respiro. Pra poder descansar. Achando que o Junko vai parar com as buscas porque acredita que ela tá morta. Eu só tenho medo de dar esperança pro Junko e ela tá morta mesmo. Na perícia isso é um risco, porque mais importante do que encontrar a pessoa viva é encontrar a verdade. Alô? Harry? Di, finalmente eu consegui falar com você. Eu tava tentando te ligar desde cedo. Ah, desculpa, é que eu não vi a sua ligação. Você precisa de alguma coisa? Eu fiquei sabendo dos seus pais ontem. Desculpa, tá? Se eu soubesse, eu teria ido no velório. Eu não fazia ideia. Tá tudo bem. Eu não falei com ninguém. Como que você ficou sabendo? Eu fiquei preocupado porque você não tava mais aparecendo no trabalho. E eu não conseguia falar com você. Aí eu fui na sua casa. E como não tinha ninguém em casa, eu acabei perguntando pra um vizinho se ele sabia do seu paradeiro. Aí ele falou sobre os seus pais. Falou que tinha polícia e tudo mais e que os seus pais foram assassinados. Eu sinto muito mesmo. Onde você tá? Eu tô preocupado com você. Eu tô bem, tá? Não se preocupa. Se você precisar de qualquer coisa, você pode me pedir. Tá? Que eu vou correndo. E você faz muita falta no trabalho. Fica bem, tá? E não deixa de mandar notícias. Tá bom. Eu mando notícia assim. Tchau. Tchau de mim. Se cuida. Quem que era? Seu namorado americano. Não, definitivamente não. Era só um colega de trabalho. E eu nunca tive outra namorada sem seu Jongho. Ai, 5 anos na seca deve ser horrível. Vamos dormir, você deve estar cansado. Eu vou passar a noite aqui com você, tá bom? Tá bom. Eu só tenho a agradecer a vocês por estarem cuidando de mim. Não precisa vocês ficarem se preocupando tanto. Eu já tô melhor. Não se esqueça que você sempre vai fazer parte dessa família, tá? E a gente é esquisito, a gente é problemático, mas a gente cuida um do outro. Eu sei disso. Amanhã eu preciso reagir. Eu chorei o suficiente. Você tem que levar o tempo que você precisar. Eu não posso ficar chorando pelos cantos. Enquanto o assassino da minha filha tá por aí. Eu só vou descansar quando ele estiver morto.